Olá, mais um episódio do nosso Walkcast, podcast Portal Correio. No episódio de hoje nós vamos tratar sobre os resultados da consulta popular. E o Coreia de Jacuí Centro conseguiu seu objetivo primordial, principal, e atingiu o mínimo de votação em relação ao eleitorado proporcional. Mas não teve alcance em relação a um bônus que foi divulgado por parte do governo do estado, não ficando nas colocações necessárias para isso. Aliás, quando o questionamento é se foi positivo ou não o saldo em relação ao desempenho do Cored Jacuí Centro em relação à consulta popular desse ano, é claro que foi positivo. Ainda mais quando a gente faz um comparativo com a edição anterior. Mas também é preciso acentuar que um dia antes do fechamento da votação, sequer metade dos votos se tinha em relação à Cachoeira do Sul, por exemplo. E claro, essa questão de não ficar dentro da lista dos coredes que vão receber esse extra, esse bônus proporcionado pelo governo do estado, conforme o desempenho de votação em cada um dos coredes, em cada um dos conselhos regionais de desenvolvimento. E isso acaba nos colocando em outras questões, nos sugerindo outras análises. Por exemplo, será que realmente o problema é exclusivamente a confiança no processo da consulta popular? Ou é uma desconfiança generalizada na própria política que acaba respingando também nos processos que utilizam a votação para suas decisões? Me parece que é mais essa outra opção, essa alternativa. Existe uma descrença em relação à votação em geral, nessa ideia de que decidimos, de que o eleitor tem poder de decisão. Afinal de contas, mesmo após votar, existem outras decisões que são tomadas e que acabam desvirtuando aquilo que o próprio eleitor imaginava como melhor para si, para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Esse descrédito é muito decorrência disso também e acaba atingindo outros processos, como por exemplo a própria consulta popular. Então sim, existe uma descrença, um descrédito em relação ao eleitorado sobre as votações de maneira geral, tanto os pleitos em todas as suas esferas, a municipal, estadual e a federal, quanto a esses outros processos que também utilizam votação. E é de se entender também esse pensamento. Afinal de contas, a ideia de que a gente escolhe o que a gente quer não é bem assim. Na verdade, existe uma pré-escolha da qual o eleitorado em geral não participa, dos candidatos, por exemplo, e ele vai escolher entre esses candidatos. Fora que quando os candidatos vencem, não existe nada, por exemplo, que obriga eles a cumprirem o que foi proposto nos seus respectivos planos de governo. Isso falando especificamente de pleito. Em relação à consulta popular, existe ainda algo potencializado em função da consulta popular em anos anteriores não ter cumprido com a sua promessa dos repasses, ou os repasses acontecer de forma tão lenta, tão demorada, em que aquilo que é demanda em um momento acaba sendo superada por outra demanda, por outra situação mais urgente ainda. Isso também fez a população, de modo geral, o eleitorado, perder esse crédito, essa confiança em relação a esse processo. Mas é importante a gente ter como um alvo principal nessa reflexão a crença ou não do eleitorado em relação aos processos do qual ele é convidado a participar e dos quais outros em que ele, em tese, é obrigado a participar. Não por acaso, o índice de abstenção só faz crescer, pleito após pleito. É importante essa reflexão que foi proporcionada em relação a esse mais recente processo da consulta popular. Esse foi o nosso episódio de hoje. Eu aguardo você no próximo episódio, também aguardando, esperando que você coloque aqui a sua opinião sobre o episódio e a sua sugestão de pauta para as nossas próximas conversas. Até lá!